Olá pessoal, bom dia. Bom, dando prosseguimento aqui aos vídeos que eu venho fazendo e postando na internet, estou fazendo este vídeo hoje aqui para mostrar aqui este volume aqui, né? É um pequeno volume aqui, umas 30 e poucas folhas aqui, está perto de 40 folhas aqui, sobre clarividência. Só tem relatos, ó. Aqui, ó. Tá certo? Então, no caso de clarividência, quem estuda, quem gosta de espiritualidade, a gente vê que não tem muito material disponível aí, né? Principalmente gratuito, ou para download gratuito na internet. Não tem muitos não. Eu já andei dando uma olhada, né? Tá certo? Existem muitos clarividentes. Obviamente eu mesmo já conheci muitos, né? Eu sou clarividente, né? Sou projetor consciente também. E o que acontece é que, por motivos diversos, os clarividentes não expõem a sua vivência pessoal, né? Tá certo? No meu caso, eu me predispus a fazer isso daqui. Então, nesse pequeno fascículo aqui, tem 46 relatos, né? Tá certo? De clarividências minhas. Agora, na verdade, eu perdi a conta de clarividências que eu tive. Tá certo? Eu coloco aqui que eu acredito que eu tive mais de 100 ou mais de 200, mas na verdade eu perdi a conta, eu não sei assim quantificar, porque eu sou clarividente há mais de 30 anos. Quando eu comecei eu tive um início, digamos assim, um ponto inicial, né, nas minhas parapercepções. Quando isso de repente aflorou, assim, eu devia ter uns 25 anos de idade, então faz muito tempo. Tá? Então, mas eu não tinha o hábito de fazer registros, porque também aconteciam diariamente aconteciam muitos fenômenos parapsíquicos, assim comigo, né? Tá certo? Isso dos 25 aos 50 anos mais ou menos, diariamente ocorria fenômenos parapsíquicos comigo, então eu não tinha como anotar, não existia hábito, também não havia internet para a gente trocar ideias, né? Trocar ideias, observar as ideias, o posicionamento de outros sensitivos, né? Tá certo? Que essa troca de ideias e troca de experiências enriquece a todos, tá certo? Mas naquela época não existia internet, então era muito difícil, né? Tá certo? Quando a gente ia trocar ideias com outros sensitivos em palestras, em cursos, e assim, isso demorava a acontecer, tá certo? Não é que nem hoje na internet que a gente obtém isso tudo muito rapidamente, tá certo? Então aqui eu fiz 46 relatos aqui de clarividências que eu tive, mas eu lembro de várias outras aí e tal, né? Tá? Espero estar contribuindo aí para quem gosta do assunto. Agora, algumas pessoas podem estar se perguntando, né? Para que isso daí, né? Então veja, quem está me acompanhando já faz algum tempo aí, já tem uma ideia do meu posicionamento nesse sentido. Então olha, o parapsiquismo, né, as nossas habilidades paranormais que todos possuem, todas as pessoas possuem algum tipo de paranormalidade, tá certo? Isso pode ser útil, assim, pode ser um dos fatores na melhoria da qualidade de vida, desde que você faça identificações precisas. Isso pode ser um fator na melhoria da qualidade de vida, tá certo? Neste mundo que nós vivemos, nesta época que nós vivemos aqui, tão cheia de problemas, estresse, depressões, síndrome do pânico, as pessoas passam raiva, tá certo? Se desgastam demais no seu dia a dia, tanto no serviço como em casa, tá certo? Então, estar em contato com a espiritualidade é muito bom, tá certo? Pode ser um oásis no meio do deserto, tá? Então isso pode ser útil para muita gente aí que está necessitando, né? Tem sede de informações da vida extrafísica ou da vida espiritual, tá? Então eu espero estar contribuindo aí, tá? Então, na medida do possível, eu estou sempre postando na internet vídeos e dando algumas dicas aí sobre o que acontece na vida espiritual na medida do possível, tá certo? Sempre de maneira racional, eu não sou emocional, né? Ninguém é de ferro, mas de vez em quando a gente pode até dar uma balançada, mas eu sempre procuro levar a coisa para o lado racional, da razão, né? Para fazer as pessoas pensarem, raciocinarem, né? Assim, tá? Eu procuro evitar o emocionalismo, né? Tá? E o sensacionalismo também, né?
Tá certo? Então, olha, aqui eu estou enfatizando essa questão do relato, tá? Então, o relato, ele traz muita coisa importante para quem lê, ou vê o vídeo, ou ouve, tá certo? Então, existe uma força muito grande, o impacto é grande no relato, tá certo? E veja bem, olha, todo relato espiritual ou consciencial, verdadeiro, ele é assistencial. Então muita gente nos meios parapsíquicos, né, enfatiza essa questão de ser assistencial, né? Esse é um dos fatores mais importantes em muitos meios parapsíquicos. Né? Então veja bem, olha, o relato, se ele for verdadeiro, tá certo? Ele é assistencial por natureza, tá? Então, veja, um relato verdadeiro pode trazer inúmeros benefícios para quem o lê, ouve ou vê através de vídeo. Os seus efeitos podem ser duradouros e de grande utilidade, tá? O relato pode ajudar no despertamento de algum potencial parapsíquico latente em uma pessoa. Ele pode funcionar como gatilho. Então veja bem, olha, a pessoa que lê, tem pessoas, digamos assim, que tem potencial e a pessoa nem desconfia disso. E às vezes a pessoa tem um bom potencial a desenvolver. Isso é muito comum, diga-se de passagem. É que às vezes, essas pessoas que têm a vida muito tumultuada, principalmente, muito cheia de problemas em casa, são pessoas nervosas, agitadas, geralmente essas pessoas precisam desenvolver o seu parapsiquismo. Isso muitas vezes começa na infância ou na adolescência, com aquela... Se a criança é hiperativa, se aquilo passa pela infância, adolescência e chega na fase adulta, a pessoa não mudou aquela característica dela de ser agitada, nervosa, tal, precisa ver. Uma das coisas pode ser, um dos detalhes, assim, uma das causas pode ser exatamente a mediunidade da pessoa, o parapsiquismo que a pessoa precisa desenvolver. Senão ela vai passar a vida inteira perturbada, emocionalmente. Vai ser necessário a pessoa recorrer a médicos para tomar remédio, e às vezes o problema da pessoa é a falta de desenvolvimento parapsíquico, a mediunidade da pessoa, o parapsiquismo, tá certo? Inclusive, né, existe a falta em alguns relatos aí que eu vi, na sociedade brasileira principalmente, falta a educação parapsíquica, né? Tá certo? Ao ler, uma pessoa que tenha potencial parapsíquico, tem uns que já tem na flor da pele. Às vezes a pessoa começa a fazer um curso numa instituição especializada, aquilo aflora em pouco tempo. Algo que a pessoa nunca suspeitava. Aquilo ali em pouquinho tempo, 6 meses, 1 ano, ali a pessoa começa a ver, fazer projeções conscientes, ter muitas clarividências de boa qualidade. Tá? E aquilo estava ali esperando a pessoa, alguém dar uma dica, alguém levar ela numa instituição. Tá? Então a pessoa não suspeita, não desconfia que ela tem esse potencial latente nela. Está precisando só um momento da pessoa, uma oportunidade da pessoa chegar num lugar, né? E aquilo aflorar, assim de repente. Tá? Se a pessoa não procura, muitas vezes começa a acontecer em casa mesmo, na rua, na escola, num lugar a pessoa começa a ter problemas assim, mediúnicos. Tá? Eu faço relatos assim porque eu comecei desse jeito aí. Tá? Então, quando eu fui procurar uma instituição especializada, já tinha acontecido muita coisa comigo e eu estava ficando muito perturbado com aquele monte de coisa que eu, naquela época, principalmente, não tinha informações, nem pessoas, eu não conhecia pessoas que conhecessem o assunto para me orientar, né? Então, no meu caso, foi muito difícil. O início meu, né? Porque quando eu cheguei numa escola, numa instituição especializada, eu estava muito perturbado, porque eu já tinha visto muita coisa. Né? Então ali eu comecei, mesmo assim eu levei anos, assim, uns 2, 3 anos ali para poder me organizar, assim, porque eu estava muito atrapalhado, né? Em vista dessa mediunidade, do parapsiquismo que estava aflorando com tudo, assim, né? Tá? Então, olha, o relato ele pode ajudar a pessoa a despertar um potencial paranormal que a pessoa tem e não está sabendo. Às vezes a pessoa lendo fala, nossa, que bacana, e começa a se entusiasmar com aquilo, vai procurar uma escola, né? Então, olha, o relato ele contém energias conscienciais específicas do seu autor. Tá? Então, não tem como uma pessoa pegar o seu relato e falar que é dela. Porque aquilo ali, os espíritos principais... O que eu sempre recomendo nos meus vídeos é o seguinte, seja honesto. Porque, olha,
tem uma galera invisível aí, tá certo? Os espíritos estão aí. Então, se você mentir, eles estão vendo tudo, não adianta absolutamente nada. A minha força está na minha, assim, no fato de eu ser um verdadeiro, tá certo? Não está com enrolação nem nada, porque os espíritos estão aí. Se a pessoa estiver mentindo por qualquer motivo, para dar uma de gostoso, ou pegar dinheiro dos outros, alguma coisa, enrolar os outros assim, isso é uma loucura. Porque os espíritos vão pôr o dedo na cara da pessoa assim, ó. Tá certo? Não tem como. A galera tá aí, né? Os espíritos estão aí. Então não tem como. Eu, pelo menos, fazer uma maluquice dessa é uma loucura. Enrolar os outros é a pior loucura que existe. Em termos assim de espiritualidade. Porque os espíritos estão aí. Essa galera tá aí para desmentir tudo, né? Então, ó, se a pessoa estiver enrolando os outros, é uma loucura. Então, olha, procure sempre, se você for assim sensitivo, paranormal, procure ser verdadeiro, fazer relatos reais mesmo, sem inventar nada. Se você tiver em dúvida, nem faça o seu relato. Tá? Então, olha, o relato pode ser de uma clarividência, de uma projeção consciente, um fenômeno bioenergético ou algum outro tipo de vivência que a pessoa teve. Tá? Então, pode ser, o relato da pessoa pode ser sobre esses assuntos aqui, né? Então, olha, relato egocármico, grupo kármico ou policármico. Então, olha, o relato pode ficar restrito ao seu autor. A pessoa pode fazer um relato, um registro e guardar para a própria pessoa ali. Pode permanecer no âmbito assim, de um grupo de pessoas, familiar, ou um grupo de pessoas, né, de estudos, assim. Tá? Ou ainda pode ser direcionado ao grande público. Então, aqui existe o aspecto do abertismo e do ocultismo nas informações espirituais. Então, tem pessoas que ainda têm aquelas ideias do passado, tá certo? De ser ocultista, de ficar, das informações espirituais ficarem reservadas a um pequeno grupo ali, tá certo? E existe a questão do abertismo, que nem no meu caso, as minhas informações, né? Eu procuro divulgar aquelas informações, aqui dentro do possível, né? Ao grande público, tá certo? Então já mais pro lado do abertismo, tá? Obviamente, quem é clarividente, projetor consciente ou sensitivo em geral, que tenha vários outros tipos de mediunidade, vários outros tipos de parapercepções, a pessoa não vai divulgar tudo, porque tem coisa que, veja, não tem como, tem situações que você não tem como divulgar para os outros. Quem é paranormal desenvolvido, ou que vai se desenvolver, vai perceber isso conforme o tempo for passando, avançando. Tá certo? Então, nem tudo a gente pode divulgar para os outros. Tem muitas informações que são... não é interessante a gente estar divulgando. Tá? Agora, assim, em termos didáticos, né? Que nem eu procuro, assim, dando dicas para aquelas pessoas que estão interessadas, existe a questão didática, de ensinar as pessoas, de ajudar a despertar os seus potenciais parapsíquicos, né, ou paranormais. Tá? Então, eu tenho divulgado muitas informações, quem tem me acompanhado está vendo aí. Tá? Na medida do possível. Agora, que nem eu falo, muitas coisas não dá para a gente divulgar. Das coisas que eu percebo, não tem como divulgar. Tá certo? Não dá mesmo. Então, agora, dentro do possível, eu procuro fazer os relatos. Veja que nesse fascículo aqui tem 46 clarividências minhas, mas eu já lembro de outro tanto. Tá certo? E que nem eu disse, eu perdi a conta de clarividências que eu tive. Projeção consciente, a mesma coisa. Tá certo? Agora, no caso de clarividência, né, foi a que eu tive mais, eu acredito. Né? Então, por isso que eu ainda consigo lembrar de muita coisa, então de vez em quando eu lembro de alguma coisa, então eu registro. Então, olha, dependendo do autor, olha, no caso da linguagem, né? Dependendo do autor, a linguagem utilizada no relato pode ser de fácil entendimento ou de difícil compreensão, precisando até ser decifrada, né? Então, olha, tem gente que nem no meu caso aqui, eu procuro utilizar um linguajar acessível. Agora, outros paranormais, ou sensitivos assim, utilizam uma linguagem de difícil compreensão. Alguns, inclusive, nos dias de hoje, ainda fazem coisas codificadas, uma coisa até estranha nos dias atuais. A gente deve procurar ser claro com as pessoas, assim, né? Eu, que nem eu falei, utilizo um linguajar bastante acessível, simples e fácil de entender. Tá? Agora tem gente que utiliza um linguajar extremamente difícil de se compreender, né?
Então, olha, nos meios parapsíquicos atuais, ouvimos o seguinte: relatos assistem consciências. Então, olha, essa questão de ser assistencial. Em alguns meios parapsíquicos, fala-se muito em ser assistencial. Então, olha, ele está dizendo aqui, ó, relatos assistem consciências. Então, o relato, ele é assistencial, se ele for verdadeiro. Então, olha, o relato traz o seguinte: informações e detalhes importantes sobre a vida extrafísica, tá? Aspectos culturais, novos conhecimentos e outros. Então, olha, valor dado ao relato. Logo que iniciei os meus estudos sobre esses assuntos, ainda jovem, soube valorizar os conhecimentos que estava adquirindo dos diversos autores, bem como dar a devida importância aos relatos que os mesmos revelavam ao público. Então, quando era jovem, eu dei muita importância aos relatos daqueles autores mais experientes. Tá certo? Logo no início eu percebi a importância do relato. Tá certo? Hoje eu estou fazendo os meus relatos e divulgando para as outras pessoas, né? Mas quando eu comecei a estudar isso há mais de 30 anos atrás, eu soube valorizar os relatos que eu estava obtendo de outros autores mais experientes. Tá? Então, olha, perfil holopensênico do autor experimentador. Então, olha, o relato revela o seguinte sobre o seu autor experimentador. Olha, o relato ele vai revelar, você lendo o relato, porque o relato ele é um raio-x, uma radiografia do seu autor. Então, olha, o relato ele vai revelar se o autor é racional ou emocional. Se a pessoa leva as coisas para o lado da razão ou da emoção. A qualidade das suas vivências parapsíquicas. Traços da sua cultura pessoal. Traços da sua personalidade, a sua bagagem intelectual, indícios do seu nível de evolução consciencial. Então, olha, os relatos, eles podem revelar muitas coisas a respeito do seu autor, que nem eu estou aqui. Eu relacionei alguns itens aqui. Então, olha, você pode obter indícios do nível de evolução espiritual ou consciencial do seu autor, do autor daquele relato. Então, olha, o seu estilo como autor, porque o autor ele tem um estilo. Com o passar do tempo, da obra dele, assim, você vai observando que ele vai apresentando um estilo na sua escrita, nos seus vídeos. Então, ó, a variedade da sua casuística pessoal. Então, tem gente que você pega. Outro dia eu estava vendo aí, porque eu de vez em quando eu vejo o pessoal da conscienciologia, né, o pessoal que estuda projeciologia, conscienciologia, e eu estava vendo um vídeo, né, eles fazem verbetes lá. Tinha uma senhora falando exatamente sobre clarividência, mas a vivência dela, ela sempre se reportava ao lugar lá onde eles fazem algumas dinâmicas. Então esses locais aí são bons para principiantes, para despertar potencialidades paranormais, tá certo? Então você faz aquelas dinâmicas e sempre que você junta muita gente numa sala de aula, por exemplo, para estudar espiritualidade, assim, aquilo ali potencializa, então fica mais fácil de você observar, a sua clarividência abrir, se você tem um potencial. Então, mas aquela senhora, ela só mencionava o lugar que eles chamam de acomplementário, né? É onde faz as dinâmicas, algumas dinâmicas parapsíquicas. Então, agora, você pegando o meu aqui, veja, eu não estou querendo estabelecer comparações com segundas intenções. Mas veja, se você pegar o meu aqui, você vai ver que eu tenho clarividência até no banheiro. Eu tenho clarividência na rua, no banco, no restaurante, na praça, na rua, no ônibus. Vejam, quem é clarividente desenvolvido, depois que você desenvolve, a sua clarividência, você manifesta a sua clarividência dentro de casa, na rua, no serviço, na praça, no banco, no restaurante. Onde você for, sua clarividência vai estar lá o dia todo. Agora, no início, quando você está começando, é naquela escola de parapsiquismo, ou numa dinâmica que você faz, então fica restrito àquele ambiente. Você pegando os relatos, você tira um perfil ali na hora da pessoa, entende? Se é uma pessoa que tem uma clarividência, uma casuística da pessoa é variada ou não, ou se a pessoa só tem clarividências ali naquele ambiente. Tá? Então, olha, a variedade, isso aqui são traços, o perfil do autor. Continuando aqui, ó. Então, olha, a variedade da sua casuística pessoal,
influências recebidas de outros autores, se aquele autor ele é místico, religioso, científico ou multidisciplinar, porque tem gente que é só ali naquilo ali, agora tem gente que tem uma visão abrangente de muitas áreas, multidisciplinar, tá certo? Então, olha, através do relato você pode também observar o perfil holopensênico, que a gente chama, daquele autor experimentador, tá? Então você pode tirar um raio-x, porque o relato, ele é que nem eu disse, ele é um raio-x do autor. Aquilo ali você pode observar muitos traços do perfil daquele autor, tá? Então, olha, tem 20 minutos de vídeo, acho que já deu para ter uma ideia, né? Olha, sempre que alguém me pede, porque eu tenho alguns livros não publicados, né, que eu não publiquei, mas quando alguém me pede, eu mando por e-mail aí gratuitamente, tá? Quem gosta do assunto. Agora, que nem eu disse, nesse mundo que nós estamos, a vida material das pessoas absorve a pessoa fica mais pro lado de cá, digamos aqui. Até que alguém, infelizmente, as pessoas só despertam para a espiritualidade quando morre alguém em casa, principalmente de uma maneira trágica ou inesperada, tá certo? Não existe a educação parapsíquica na nossa sociedade, o que seria muito bom, tá? Geralmente as pessoas buscam a espiritualidade no momento de dor, tá? Diferente daquelas pessoas que isso desperta desde a adolescência ou infância e vai a vida toda, a pessoa vai cultivando aquele hábito, aquele reserva sempre, todo dia um momento para a pessoa ler alguma coisa, estudar ou ver um vídeo, tá certo? Deveria ser assim, tá? Agora, e principalmente porque as pessoas não veem, eu estou fazendo esses relatos exatamente para aquelas pessoas que buscam a espiritualidade terem uma ideia, uma ideia boa, né, do que é aquilo. Porque as pessoas, a cultura nossa aqui, principalmente por causa das religiões, veja bem, as religiões trouxe muitas coisas importantes, tá certo? Mas nós estamos agora num divisor de águas, entrando numa nova era, tá? Então as pessoas, digamos assim, que nem eu disse, só procuram a espiritualidade no momento de dor. Não procuram se esclarecer disso, até porque não percebem a vida espiritual. O mundo espiritual é invisível, mas está aí, tá? Então, pelo fato até das pessoas não vivenciarem isso no seu dia a dia, então elas se distanciam, vindo muito para o lado material. O ideal é você ficar no meio termo, curtir a vida material, viver a vida material nossa aqui do dia a dia, né? E viver também a vida espiritual, ter clarividência, fazer projeções conscientes, tal. Então a pessoa pode aproveitar de tudo de maneira racional e equilibrada, tá certo? É que as pessoas vivem 99% do lado de cá, do lado material da coisa. E não estão nem aí para a espiritualidade, só buscam a espiritualidade, que nem eu falei, no momento de dor, na perda de algum familiar, de maneira trágica ou inesperada, tá? Isso deveria ser cultivado no dia a dia de maneira sadia, né? Sem desesperos, sem nada, naquele meio termo, equilibrado, no meio termo da coisa, tá certo? É que nem eu falei, é complicado porque a maior parte das pessoas não vê, não acredita porque não vê. Assim, fala, isso aí não existe. Tem muita gente que fala, isso aí é loucura, outros falam que é coisa do demônio, isso não tem nada a ver. Todo mundo, independentemente de idade, sexo, se é masculino ou feminino, ou se é novo ou velho, todo mundo tem o seu potencial a ser desenvolvido. Uns mais, outros menos. Então tem gente que tem um potencial maior que outro. Isso em todas as atividades, tá certo? Se você for um engenheiro, por exemplo, se você pegar 100 engenheiros, por exemplo, 2 ou 3 vão ser excelentes. Agora tem aqueles que são de nível médio e tem aqueles que são um pouco, assim, menos dotados, digamos assim, de potencialidades a serem desenvolvidas. No parapsiquismo é a mesma coisa, tá? Mas é isso aí, gente. Bom dia para todo mundo.